Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Nós estamos de volta para mais um estudo de O Livro dos Médiuns, transmitido aqui através do canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos a estudar a primeira parte da obra em seu quarto capítulo, dos Sistemas. Estudaremos hoje os itens que vão de 47 até 48, os itens 47 e 48. Já analisamos alguns sistemas apresentados por Kardec, analisados pelo codificador, sistemas que, a princípio, negam o fenômeno espírita, e depois outros que não negam o fenômeno, mas que apresentam causas diversas e não a comunicação dos espíritos como sendo a causa do fenômeno espiritual. Hoje nós continuaremos a estudar mais dois desses sistemas que não negam a causa espiritual do fenômeno, mas que a explicam de outra maneira. Então vamos lá. Hoje nós estudaremos o sistema otimista e o sistema unispírita ou monoespírita, itens 47 e 48. Sistema otimista. Vamos lá, vamos com Kardec. Ao lado dos que nestes fenômenos unicamente veem a ação do demônio, estão outros que tão somente hão visto a dos bons espíritos. Então, aqui Kardec vai abordar a hipótese apresentada por algumas pessoas de que apenas bons espíritos se comunicam. É o contrário do sistema anterior que nós estudamos, que apresentava a hipótese de somente o demônio se comunicar. Supuseram que, estando liberta da matéria a alma, nenhum véu mais lhe encobre coisa alguma, devendo ela, portanto, possuir a ciência e a sabedoria supremas. E é esse sistema, então? É um sistema que tem alguns adeptos, algumas pessoas que aderiram a esse sistema, que supõe que a alma, quando fica liberta da matéria, nada mais a atrapalha para conseguir sabedoria, conhecimento. Então, essa alma, quando liberta, ela tem pleno conhecimento de todas as coisas. Então, apenas bons espíritos se comunicariam, porque não haveriam simplesmente espíritos maus. A alma conquista a sabedoria, conquista a ciência, o conhecimento, por estar simplesmente por estar desencarnado. Então, ela é um bom espírito se comunicando. Bom, o que deu nisso, né? No que isso deu, na verdade? A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitos a causa de não poucas decepções. Esses aprenderão, à sua custa, a desconfiar de certos espíritos quanto de certos homens. Então, Kardec termina esse item 47 é um item bem curto, né? Porque ele parte de um princípio que é um princípio equivocado. O princípio de que a liberdade do corpo físico, o espírito desencarnado, conquista por si, simples liberdade do corpo a sabedoria, o conhecimento. Bem, aí então começam a ter as comunicações, essas pessoas que defendem esse sistema começam a conviver com os espíritos que se comunicam e se decepcionam, porque apresentam comunicações que são realmente comunicações decepcionantes no sentido do teor da comunicação, no sentido de que trazem informações notoriamente falsas. Então, a grande decepção em pensar que só existem espíritos bons se comunicando. O Livro dos Espíritos nos ensina que nós, espíritos, pertencemos a diferentes ordens, a diferentes graus no que diz respeito ao nosso saber, à nossa moralidade, à nossa inteligência. Temos esses graus evidenciados mesmo aqui no planeta Terra, mesmo entre espíritos encarnados. Muito bem, quando desencarnados, continuamos ainda imperfeitos, nós que habitamos aqui o planeta Terra. Somos espíritos de uma terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos.
Ainda temos em nós vivas algumas paixões, temos ignorância a respeito de certas coisas, nós temos nossas limitações intelectuais. Seria um erro acreditar que todos sabem tudo, porque os espíritos que se comunicam nada mais são, segundo eles mesmos, do que os homens que viveram aqui na Terra. Nós que estamos vivendo aqui, um dia estaremos desencarnados, e se Deus assim o permitir, teremos a oportunidade de nos comunicarmos do lado espiritual para cá. E traremos o nosso conhecimento, a nossa concepção a respeito da vida, claro que talvez um pouco expandida, por causa da liberdade no plano espiritual, por causa de um outro ponto de vista. No entanto, temos o progresso que conquistamos e não mais. E assim é que muitas pessoas acabaram por se decepcionar quando pensaram naquela época, junto com Kardec, que apenas bons espíritos se comunicavam. Muito bem, então vamos para o segundo sistema, sistema uniespírita ou monoespírita. Bom, vamos lá. Como variedade do sistema otimista, então vejam só, né? Uma variedade do sistema anterior. Temos o que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito o Cristo, que é o protetor da Terra. Então aqui a gente já tem a definição, né? O que é esse sistema monoespírita ou uniespírita? Considerado uma variação do sistema otimista, porque o sistema otimista diz que apenas espíritos bons se comunicam. Para esse sistema também apenas um único espírito se comunica, apenas um espírito bom se comunica, que é Jesus, né? Espírito perfeito. Só Jesus se comunica e não outros espíritos. Jesus que é o protetor da Terra. Ele é uma variação no sentido de que a comunicação é essencialmente sempre boa, porque vem de Jesus. Vejamos. Diante das comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. O espírito do bem por excelência é Jesus. E fato é que existem comunicações que são malevolentes, que são maldosas, e pensar que essas comunicações viriam do Cristo, escreve Allan Kardec, que seria profanação e impiedade. Né? Então, como resolver esse problema? Existem comunicações ruins, malevolentes. Como supor que elas viriam do Cristo, se apenas o Cristo se comunica? Seguimos o texto. Se os que assim o creem nunca tivessem obtido senão comunicações inatacáveis, ainda se lhes conceberia a ilusão. Então Kardec está dizendo, olha, eles podem estar iludidos porque só receberam boas comunicações. Isso justificaria a crença deles de que apenas o Cristo, né, se comunica. A maioria deles, porém, concordam em que têm recebido algumas muito ruins, o que explicam dizendo ser uma prova a que o bom espírito o sujeita com o lhes ditar coisas absurdas. Então vamos parar aqui um minutinho, para a gente poder recapitular o que está sendo dito nesse item aqui, né? No item 48. Bom, qual é a causa das comunicações? É Jesus se comunicando. Mas Jesus é um espírito de altíssima envergadura. Como se explicam as más comunicações que Jesus então traria? E as pessoas dizem: olha, ele traz essas comunicações ruins para nos provar. Vejam que há algo, né, de absurdo na própria explicação, né? Algo que é difícil da gente lidar na própria explicação. Então segue Kardec. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. Então são dois absurdos, né? Kardec está dizendo, olha, um espírito de altíssima envergadura não vai trazer más comunicações apenas para nos testar.
Para nos testar com informações ruins, nós já temos a nós mesmos, né? Poderíamos pensar assim. Vide as redes sociais hoje em dia, né? É, quanta coisa de mau conteúdo, de conteúdo que não corresponde à verdade, de conteúdo com más intenções, quanto disso existe por aí nas redes sociais, né? Então, por que Jesus traria comunicações do plano espiritual para cá ruins? Ele mesmo produziria comunicações ruins apenas para nos testar. Não precisamos que ele faça isso, né? É um absurdo. Tanto quanto se houvesse um demônio, se houvesse um diabo, ele também não traria comunicações boas, porque afinal de contas a intenção dele para conosco não seria boa. Então aqui há uma relação entre a comunicação e a essência daquele que se comunica. E a gente pode tomar isso como uma regra geral, tanto para encarnados quanto para desencarnados. É uma belíssima lição que Allan Kardec nos deixa, né? Então, esses dois sistemas, tanto o sistema que, que coloca o diabo como causa das comunicações, quanto o sistema que coloca apenas Jesus, são dois sistemas falhos, né? São dois sistemas que não explicam a totalidade das comunicações. Continua o texto. Entre essas duas opiniões tão opostas, quem sentenciará? O bom senso e a experiência. Então é preciso lidar o tempo todo com isso e é preciso ter bom senso ao avaliar essas comunicações que vão chegando aqui para o plano material. Dizemos, a experiência, por ser impossível que os que professam ideias tão exclusivas tudo tenham visto e visto bem. Então, Kardec está dizendo, falta observação, não é? As comunicações provam o contrário dessas duas explicações que estão dando. São duas explicações ruins. É preciso usar de bom senso e de experiência. Bem, vamos para o último parágrafo desse texto de hoje, o último parágrafo do item 48. Kardec escreve: quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo segundo aqueles, o Cristo segundo estes, que toma todas as formas. Então aqui mais uma nuance, né, explicada por Kardec. Quando aquela mãe recebe uma comunicação do filho, dando a ela alguns detalhes da convivência entre os dois que apenas eles conheciam, esses ainda dizem: olha, é Jesus se comunicando e ele toma todas as formas. Ou então dizem: é o diabo se comunicando e ele toma todas as formas. Porém, continua Allan Kardec escrevendo, porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar, com que fim o espírito da verdade nos viria a enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que o espírito, entre todos santo, desça a representar semelhante comédia, semelhante farsa, né? Jesus representando uma farsa seria algo realmente muito difícil de alguém conceber, né? Demais, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não importa em subtrair ao Espiritismo o que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos? Então vejamos, mais um argumento de Allan Kardec, né? Jesus não representaria uma farsa. Outro argumento, negar a possibilidade da comunicação de um ente querido não seria ao mesmo tempo negar que o Espiritismo tenha nos apresentado o caminho da comunicação entre o plano espiritual e o plano material? Que o Espiritismo tenha nos dado a chave da imortalidade do espírito, que o Espiritismo tenha
enfim, nos apresentado de forma sustentável, clara, lógica, científica, filosófica, a imortalidade, digamos, vamos a imortalidade, a perenidade do amor entre os dois lados da vida, que o amor não morre, o amor não perece, mesmo quando há um dos entes amados de um lado da existência e o outro do outro. Não seria negar esse consolo à humanidade? Por que então agir dessa forma, sendo que todas as evidências, todos os indícios, todas as provas apontam para uma só evidência, para uma só situação, uma só verdade, que é a seguinte: não há outra coisa senão pessoas se comunicando entre os dois lados da vida. É a explicação mais racional, mais fácil, é a explicação mais óbvia. Mas não precisamos de outras. Kardec encerra dizendo: digamos pura e simplesmente que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. Claro que não suporta, né? Não suporta um exame sério. Então, dessa forma, Allan Kardec refutou os dois sistemas que nós estudamos hoje. Tanto o sistema uniespírita quanto o sistema otimista. Os dois sistemas que colocam a causa das comunicações ou apresentam a causa das comunicações como causas que não se sustentam diante daquilo que nós podemos observar nas comunicações dos espíritos, tanto lá na época de Kardec quanto hoje em nossas casas espíritas. Então, Kardec usa essa lógica, esse bom senso, para desmistificar essas visões unilaterais, para apresentar a verdade aos nossos olhos e para, por que não, nos consolar, porque sem dúvida nenhuma é motivo de grande alegria para todos nós sabermos, a princípio, que a vida continua depois da morte do corpo físico, que os nossos seres amados e queridos continuam no plano espiritual a desenvolver o seu progresso espiritual, que continuam a nos amar, a nos estimar, que continuam a desejar o nosso bem, que continuam com a possibilidade de nos observar e de estarem próximos de nós. Tanto quanto nós teremos essa mesma possibilidade quando estivermos na outra fase, no outro lado da existência, na existência espiritual. Então, desse modo, meus amigos, nós temos aqui os dois sistemas refutados e uma verdade consoladora em nossas mãos para podermos seguir nossas vidas. Muito obrigado, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pela companhia em mais um estudo. Nós, se o Pai Celestial assim o permitir, nos veremos na próxima semana com a continuidade do estudo de O Livro dos Médiuns. Um abraço fraterno a todos, até logo mais e, como sempre, os votos sinceros de muita paz.